Eu sei que muita gente diz que intuição de mãe é bobagem, que a avó às vezes exagera, que a gente vê coisas onde não tem nada. Mas deixa eu te contar uma coisa que carrego há 5 anos. Às vezes aquele frio na barriga, aquela sensação de que algo não está certo, pode salvar vidas. E no meu caso, salvou 2 vidas muito preciosas. Me chamo Zilda Aparecida dos Santos. Tenho 62 anos. E essa história começa numa tarde abafada de março em São Paulo, quando minha vida inteira mudou dentro de uma lavanderia. Parece bobagem, né? Mas foi exatamente ali, entre o cheiro de sabão em pó e o barulho das máquinas de lavar, que descobri que o mal estava dormindo na mesma casa que os meus netos. Primeiro, deixa eu te situar. Sou viúva há 5 anos. Meu José faleceu de um infarto fulminante numa manhã de terça-feira, enquanto tomava café comigo na nossa cozinha. Um momento estava me contando sobre o jogo do Corinthians da noite anterior. No outro, estava caído no chão da nossa casa, e minha vida mudou para sempre. Desde então, me dediquei inteiramente aos meus netos, Miguel de 8 anos e Lara de 6. Eles são minha vida, minha razão de acordar todos os dias, meus companheirinhos para tudo. Meu filho, Rafael, é engenheiro civil, trabalha numa empresa de construção grande aqui em São Paulo. É um rapaz dedicado, sempre foi, desde pequeno. Um pai presente quando consegue. Mas com esses horários puxados da profissão dele, acabei me tornando praticamente a segunda mãe das crianças. E olha, eu adorava isso. Depois que José se foi, cuidar do Miguel e da Lara me deu um propósito novo. Uma forma de preencher aquele vazio que parecia do tamanho do mundo. Rafael é casado há 10 anos com a Camila. E é aqui que a história começa a ficar complicada. Desde que ela entrou na nossa família, sempre senti algo estranho. Não que ela fosse desrespeitosa comigo. Longe disso. Ela sempre foi educada, cordial, nunca me distratou. Mas havia uma frieza ali que me incomodava profundamente. Era como se ela estivesse sempre representando um papel, sabe? Como se fosse uma atriz interpretando a esposa perfeita, a mãe dedicada, a nora respeitosa. Nos primeiros anos, tentei ignorar essa sensação. Pensei que talvez fosse ciúme meu, aquela coisa de sogra que não quer dividir o filho, ou talvez fosse diferença de geração, de criação. Camila vem de uma família de classe média alta, estudou em colégio particular, fez faculdade particular. Eu venho de família simples, aprendi na vida o que ela aprendeu nos livros. Pensei que talvez fosse só isso, mas com o tempo, essa sensação foi ficando mais forte, principalmente em relação às crianças. Vocês que são pais ou avós vão entender o que estou dizendo. Existe uma diferença entre cuidar de uma criança por obrigação e cuidar por amor. Camila cuidava do Miguel e da Lara de uma forma que eu só posso descrever como mecânica. Ela trocava fraldas quando eles eram bebês, dava banho, alimentava, colocava para dormir. Mas faltava aquele carinho, aquele olho brilhando quando olhava para eles, aquela ansiedade gostosa de mãe apaixonada pelos filhos. Quando eu levava os netos para passear ou para dormir na minha casa, coisa que acontecia quase todo final de semana, Camila nunca demonstrava saudade. Nunca ligava para saber se estavam bem, se tinham comido, se estavam com saudade dela. Era como se ela respirasse aliviada quando eles saíam de casa. E isso me intrigava profundamente. Nos últimos meses antes daquela tarde fatídica na lavanderia, essa estranheza tinha se intensificado muito. Camila começou a sair de casa com uma frequência que me chamava a atenção. Sempre com desculpas que soavam ensaiadas. Reunião de trabalho, curso de aperfeiçoamento, encontro com clientes. Rafael, coitado, aceitava tudo naturalmente. Ele sempre foi um homem confiante, nunca foi ciumento, sempre acreditou na palavra da esposa. Mas eu, que tenho essa idade e já vi muito da vida, sabia que algo estava errado. Uma mulher que trabalha no escritório de uma empresa de contabilidade não tem tantas reuniões noturnas assim. Não tem tantos cursos de final de semana. E, principalmente, não volta para casa com aquele olhar. Como posso explicar? Um olhar de quem estava fazendo algo que não deveria estar fazendo. O que mais me chamava a atenção era como Camila tinha começado a insistir para que eu levasse as crianças mais vezes para minha casa. Antes, quando eu oferecia para levar o Miguel e a Lara para passear ou dormir comigo, ela às vezes hesitava, dizia que eles tinham compromissos, que não queria me dar trabalho. Mas de uns meses para cá,
ela mesma estava sugerindo. Dizia que precisava de espaço para se concentrar no trabalho, que estava com muitos projetos importantes. Eu ficava feliz, claro. Que a avó não ficaria. Ter mais tempo com os netos era tudo o que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, aquela sensação estranha continuava me incomodando. Era como se ela estivesse tentando se livrar das crianças com mais frequência. E uma mãe que ama de verdade não quer se livrar dos filhos, por mais cansada que esteja. E foi nesse clima de estranheza crescente que chegamos àquela tarde de março. Camila tinha me pedido para buscar um casaco dela na lavanderia do seu Joaquim, ali no bairro. Era um casaco importado, caríssimo, que ela usava nessas tais reuniões importantes. Um casaco de lã preta, elegante, que custava mais que minha aposentadoria de 2 meses. Lembro que achei estranho ela não buscar pessoalmente. Camila sempre foi muito cuidadosa com as roupas dela, principalmente as caras. Mas ela disse que estava corrida, com muito trabalho, e me pediu como um favor especial. Como eu sempre tentei manter a harmonia da família, aceitei sem questionar. A lavanderia do seu Joaquim fica numa rua movimentada do bairro, entre uma padaria e uma farmácia. É um lugar simples, mas honesto. Seu Joaquim é desses homens da antiga, sabe? Trabalhador, íntegro, que conhece todos os clientes pelo nome e trata todo mundo com respeito. Ele conhece nossa família há mais de 15 anos, desde que Rafael e Camila se casaram e vieram morar no bairro. Cheguei na lavanderia por volta das 3 da tarde. O dia estava abafado, aquele calor úmido típico de São Paulo no final do verão. O ventilador da lavanderia fazia um barulho de hélice cansada, espalhando mais o ar quente do que refrescando o ambiente. Tinha algumas pessoas esperando na fila, o movimento normal da tarde. Quando chegou minha vez, seu Joaquim me atendeu com aquele sorriso gentil de sempre. Mas quando pedi o casaco da Camila, vi sua expressão mudar completamente. O sorriso desapareceu e ele ficou com uma cara muito séria, quase preocupada. Olhou ao redor como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo e me fez sinal para ir com ele até os fundos da lavanderia. Meu coração começou a bater mais forte. Seu Joaquim não era homem de drama, não era pessoa de fazer mistério à toa. Se ele estava agindo daquela forma, era porque havia algo muito errado. Segui ele até uma área reservada, longe dos outros clientes, onde ficavam as máquinas maiores e o estoque de produtos de limpeza. Foi ali, entre o cheiro forte de alvejante e o ruído constante das máquinas, que minha vida mudou para sempre. Seu Joaquim me olhou nos olhos com uma expressão que jamais vou esquecer. Era uma mistura de preocupação, medo e determinação. Ele pegou um saquinho plástico pequeno de uma gaveta e disse com a voz trêmula: "Dona Zilda, a senhora precisa levar seus netos e sair de casa antes do amanhecer." Senti o mundo girar ao meu redor. Por um momento, pensei que havia entendido errado, que talvez fosse algum mal-entendido. Mas a expressão dele era seria demais para ser brincadeira. Perguntei, com a voz que mal saía da garganta: "Por que, seu Joaquim? O que está acontecendo?" Foi então que ele me entregou o saquinho e disse as palavras que gelaram meu sangue. "Encontrei isso no bolso do casaco da sua nora. Acho que a senhora precisa ver." Minhas mãos tremiam quando abri o saquinho. O que vi dentro fez meu mundo desabar. Havia 2 fotografias dos meus netos. Fotografias que eu nunca tinha visto antes, tiradas sem que ninguém soubesse. Miguel brincando no parquinho da escola, Lara saindo da minha casa, e o que me deixou completamente aterrorizada. Havia círculos vermelhos desenhados ao redor dos rostos deles. Círculos feitos com caneta vermelha, como se alguém estivesse marcando alvos. Junto com as fotos, havia um comprovante de transferência bancária. Uma quantia que me deixou sem ar. R$ 50.000. Transferidos para uma conta que eu não conhecia, em nome de uma pessoa que nunca tinha ouvido falar. A data da transferência era de 2 semanas atrás, numa quinta-feira que lembrava perfeitamente. O dia em que Camila disse que tinha uma reunião importante e chegou em casa quase de madrugada. Seu Joaquim viu minha reação e continuou falando, com a voz baixa mas firme. "Dona Zilda, quando ela veio deixar o casaco aqui na semana passada, eu ouvi ela conversando no telefone. Ela estava ali fora, na calçada, achando que ninguém estava prestando atenção. Mas eu ouvi ela falando sobre entrega programada e documentação especial para as crianças. Senti meu corpo inteiro gelar.
As palavras entrega programada e documentação especial ecoavam na minha cabeça como alarmes de incêndio. Não era possível. Não era possível que a mulher que dormia na mesma casa que meus netos, que comia na mesma mesa que eles, estivesse planejando algo terrível. Mas as evidências estavam ali, na minha mão. Fotos marcadas, dinheiro transferido, conversas suspeitas. Tudo encaixando com aquela sensação estranha que eu vinha tendo há meses. Aquela frieza dela com as crianças, aquela insistência para que eu as levasse mais vezes. Aquelas saídas constantes com desculpas vagas. Seu Joaquim me segurou pelo braço, com delicadeza, mas com firmeza, e disse: Dona Zilda, eu não sei exatamente o que essa mulher está planejando, mas sei que não é nada bom. Essas fotos, esse dinheiro, essas conversas, isso não é coisa de mãe que ama os filhos. A senhora precisa proteger essas crianças. Naquele momento, senti uma transformação acontecer dentro de mim. A Zilda que havia entrado na lavanderia 15 minutos antes, uma avó preocupada, mas ainda com dúvidas, não existia mais. No lugar dela, nasceu uma mulher determinada a proteger seus netos a qualquer custo. Uma mulher que finalmente entendeu que sua intuição estava certa desde o início. Agradeci a seu Joaquim com lágrimas nos olhos. Aquele homem honesto, que poderia ter simplesmente fingido que não viu nada, que poderia ter devolvido o casaco e pronto, teve a coragem de me alertar. Teve a decência de se importar com duas crianças que nem eram parentes dele. Isso me emocionou profundamente e, ao mesmo tempo, me deu forças para o que eu sabia que precisava fazer. Saí da lavanderia com o casaco na mão e o saquinho escondido na bolsa. Caminhei pelas ruas do bairro como se estivesse em transe, mas minha mente estava funcionando a 1000 por hora. Precisava agir rápido, precisava ser esperta, precisava proteger Miguel e Lara antes que fosse tarde demais. Cheguei em casa e encontrei as crianças assistindo desenho na sala. Camila estava no quarto, ao telefone, como sempre. Rafael ainda estava no trabalho. Por fora, tudo parecia normal. Uma tarde comum numa família comum. Mas eu sabia que nada dali era comum. Sabia que estava vivendo em meio a um perigo terrível, disfarçado de rotina familiar. Fiquei observando meus netos por alguns minutos. Miguel rindo dos desenhos animados. Lara fazendo um desenho no chão da sala. Duas crianças inocentes que confiavam nos adultos ao redor delas, que não faziam ideia do perigo que corriam. Naquele momento, prometi para mim mesma que faria qualquer coisa para protegê-las. Quando Camila desceu para jantar, agi normalmente. Conversei sobre coisas banais, perguntei sobre o trabalho dela, brinquei com as crianças. Mas por dentro, estava planejando cada movimento da noite. Sabia que tinha poucas horas para agir e que precisava ser muito cuidadosa para não despertar suspeitas. Depois do jantar, quando todos foram dormir, fiquei na sala fingindo assistir televisão. Esperei Rafael roncar no quarto, esperei Camila pegar no sono, esperei a casa ficar completamente silenciosa. Foi então que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Por volta das 2 da madrugada, subi silenciosamente para o quarto das crianças. Miguel e Lara dormiam profundamente, com aquela inocência linda que só as crianças têm. Arrumei rapidamente algumas roupas deles numa mochila, peguei os documentos deles que ficavam numa gaveta da cômoda e os acordei com muito carinho. Disse para eles que íamos fazer uma viagem surpresa para visitar a tia Conceição, minha amiga de infância que morava em Foz do Iguaçu. As crianças, ainda sonolentas, ficaram empolgadas com a ideia da aventura. Vestimos roupas simples, peguei minha bolsa com algum dinheiro que tinha guardado e saímos de casa em silêncio. Antes de sair, deixei um bilhete para Rafael na cozinha. Um bilhete vago, dizendo apenas que estava levando as crianças para um passeio e que voltaria em alguns dias. Não podia contar a verdade por escrito. Não sabia se Camila estava envolvida nisso sozinha ou se havia outras pessoas. Precisava ter certeza de que Rafael não estava envolvido antes de confiar nele. Saímos de casa às 3 da madrugada. Pegamos um táxi até a rodoviária e compramos passagens para o primeiro ônibus para Foz do Iguaçu. Enquanto esperávamos o ônibus, com Miguel e Lara dormindo no meu colo, olhei para aquele saquinho que ainda estava na minha bolsa. As fotos marcadas, o comprovante de transferência, tudo aquilo era a prova de que minha intuição estava certa.
Naquele momento, ainda não sabia exatamente o que Camila estava planejando. Não imaginava a dimensão do horror que estava para descobrir, mas sabia que havia salvado meus netos de algo terrível e que dali em diante minha vida nunca mais seria a mesma. O ônibus partiu quando o sol estava nascendo sobre São Paulo. Olhei pela janela e vi a cidade despertando para mais um dia, enquanto eu levava comigo as duas coisas mais preciosas da minha vida. Naquele momento, ainda não sabia que havia acabado de descobrir um plano de traficar meus próprios netos, mas sabia que tinha feito a coisa certa e que faria tudo, absolutamente tudo, para proteger Miguel e Lara. Aquela tarde na lavanderia do seu Joaquim mudou nossa vida para sempre. E até hoje, 5 anos depois, agradeço todos os dias por aquele homem honesto ter tido a coragem de me alertar. Porque às vezes, um estranho que se importa vale mais que parentes que fingem amar. Agora que vocês conhecem como descobri o horror que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, preciso voltar um pouco no tempo. Porque a verdade é que os sinais sempre estiveram ali. Eu que não soube interpretá-los, ou talvez não quisesse enxergar o que estava bem na minha frente. Às vezes a gente prefere acreditar na versão mais confortável da realidade, sabe? Principalmente quando se trata de família. Deixa eu contar como tudo começou, como Camila entrou na nossa vida e como, aos poucos, foi mostrando quem realmente era. É uma dessas histórias que a gente só entende olhando para trás, quando finalmente consegue juntar todas as peças do quebra-cabeça. Rafael conheceu Camila num churrasco de fim de ano da empresa, onde ele trabalhava como estagiário. Era dezembro de 2013, ele tinha 25 anos e ela 23. Lembro como se fosse ontem quando ele chegou em casa naquela noite, com aquele brilho no olho de quem se apaixonou à primeira vista. Falou que tinha conhecido uma moça linda, inteligente, formada em contabilidade, que trabalhava no setor administrativo da mesma empresa. Nos primeiros meses, Rafael vivia falando dela. Camila para cá, Camila para lá. Contava que ela era de família estruturada, que o pai dela tinha uma empresa pequena de contabilidade, que a mãe era professora aposentada. Uma família de classe média alta, bem diferente da nossa origem mais simples. Rafael ficou impressionado com a educação dela, com o jeito elegante de se vestir, com o conhecimento que ela demonstrava sobre assuntos que ele não dominava. Quando ele me trouxe para conhecê-la, confesso que fiquei intimidada. Camila era realmente bonita, bem vestida, bem falante. Sabia conversar sobre qualquer assunto. Tinha opinião formada sobre tudo. Demonstrava uma cultura que eu, com minha educação mais simples, admirava e ao mesmo tempo me fazia sentir inferior. Ela foi educada comigo desde o primeiro encontro, mas havia uma distância ali que eu não conseguia quebrar. Lembro de um jantar específico, uns 3 meses depois que eles começaram a namorar. Rafael trouxe Camila para jantar na nossa casa. Eu tinha caprichado na comida, feito aquele macarrão com molho de tomate caseiro, que era a especialidade da casa, preparado uma salada bem colorida, até comprei um vinho para impressionar. Camila comeu educadamente, elogiou a comida, mas eu percebi que ela apenas beliscou. Depois soube por Rafael que ela tinha dito que minha comida era muito temperada para o paladar dela. Aquilo me machucou, mas tentei entender. Pessoas de famílias diferentes têm gostos diferentes, né? Comecei a adaptar meus pratos quando ela vinha jantar, usando menos tempero, tentando fazer uma comida mais refinada. Era como se eu estivesse sempre tentando me adequar aos padrões dela, sempre me diminuindo para que ela se sentisse confortável. O casamento aconteceu em dezembro de 2014, um ano depois que se conheceram. Foi uma cerimônia linda, numa igreja bonita do centro da cidade, com uma festa elegante num salão chique. A família dela, que eu estava conhecendo melhor, era realmente bem estruturada financeiramente. O pai dela, seu Milton, tinha uma postura meio arrogante, falava pouco comigo. A mãe, Dona Irene, era mais simpática, mas também mantinha uma certa distância. Eu me senti deslocada durante todo o casamento. Meu vestido, que achava bonito, parecia simples perto das roupas das amigas da família dela. Minha forma de falar, mais espontânea, contrastava com o jeito mais formal deles. Mas o que importava era ver meu filho feliz, né? Rafael estava radiante, apaixonado, e isso me bastava. Quando eles voltaram da lua de mel, uma viagem cara para o Nordeste que durou 2 semanas,
vieram morar na minha casa temporariamente. A ideia era economizar dinheiro para conseguir comprar um apartamento próprio. Eu ofereci o quarto que era do Rafael quando solteiro, arrumei tudo com carinho, comprei lençóis novos, organizei o guarda-roupa. Estava animada com a ideia de ter a família reunida. Os primeiros meses foram, digamos, de adaptação. Camila tinha horários muito regrados, costumes diferentes dos nossos. Ela acordava cedo, tomava um café da manhã específico, sempre pão integral com geleia diet e café descafeinado, e saía para o trabalho muito bem arrumada. Chegava no final da tarde, jantava em silêncio e ia para o quarto assistir televisão ou mexer no computador. Eu tentava criar momentos de convivência, sabe? Preparava lanches gostosos para oferecermos à tarde, sugeria assistirmos novelas juntas, propunha conversas sobre os planos deles para o futuro. Mas Camila sempre tinha uma desculpa educada para não participar. Dizia que estava cansada do trabalho, que tinha coisas para resolver no computador, que precisava descansar. Rafael, por sua vez, parecia não perceber essa distância. Ele chegava do trabalho, jantava conosco, contava sobre o dia dele, fazia planos para o futuro. Para ele, tudo estava funcionando perfeitamente. Quando eu tentava comentar sutilmente sobre a frieza da Camila, ele sempre saía em defesa dela, dizendo que ela era mais reservada mesmo, que eu precisava dar tempo para ela se acostumar. A primeira vez que realmente me preocupei foi quando Camila engravidou do Miguel, em 2016. Eu estava nas nuvens com a notícia de que seria avó. Imaginava me ajudando com o bebê, ensinando receitas de papinha, dividindo a experiência da maternidade. Mas desde o início da gravidez, Camila manteve uma postura estranha. Ela não demonstrava aquela alegria típica de grávida de primeiro filho. Não ficava conversando sobre o bebê, não fazia planos empolgada, não comprava roupinhas com ansiedade. Tratava a gravidez como se fosse mais uma etapa a ser cumprida na vida, quase como quem cumpre uma obrigação. Quando eu oferecia ajuda para comprar coisas para o bebê ou para acompanhá-la em consultas médicas, ela sempre agradecia educadamente, mas dizia que já tinha tudo sob controle. Lembro de uma situação específica que me marcou muito. Era um sábado de manhã. Camila estava com uns 4 meses de gravidez. Eu tinha comprado uma roupinha minúscula, amarelinha, neutra, porque ainda não sabíamos o sexo do bebê. Era um macacãozinho com desenho de patinhos, a coisa mais fofa do mundo. Levei para mostrar para ela, animada, imaginando que dividiriam comigo aquela empolgação de avó. Camila olhou para a roupinha, disse que estava bonitinha, mas guardou na gaveta sem demonstrar qualquer entusiasmo. Não ficou admirando, não comentou sobre o tamanho pequeninho, não teve nenhuma daquelas reações que a gente espera de uma mãe expectante. Foi como se eu tivesse mostrado um objeto qualquer, sem significado emocional. Quando Miguel nasceu, em setembro de 2016, eu pensei que tudo mudaria. Achei que a maternidade despertaria nela aquele instinto natural de proteção e amor que todas as mães têm. Mas não foi o que aconteceu. Camila cuidava do Miguel de forma eficiente, mas mecânica. Ela dava banho, trocava fraldas, amamentava, colocava para dormir. Mas faltava aquele olhar apaixonado, aquele sorriso bobo que as mães têm quando olham para os filhos. Eu, por outro lado, me apaixonei perdidamente pelo meu neto. Miguel era um bebê lindo, tranquilo, que sorria para todo mundo. Eu passava horas olhando para ele, cantando músicas de ninar, inventando brincadeiras bobas. Era como se meu coração tivesse crescido de tamanho para comportar tanto amor. Mas percebia que Camila ficava incomodada com minha dedicação ao Miguel. Quando eu pegava ele no colo e ficava fazendo cócegas, ela logo vinha buscar, dizendo que ele precisava dormir ou que estava na hora da mamada. Quando eu sugeria dar banho nele, ela dizia que já tinha uma rotina estabelecida e que era melhor não mudar. Era como se ela tivesse ciúme da relação que eu estava construindo com meu neto. A situação ficou mais tensa quando eles finalmente conseguiram comprar um apartamento e se mudaram da minha casa. Miguel tinha 1 ano e meio. Eu pensei que ia visitá-los frequentemente, que continuaria sendo uma presença constante na vida do meu neto. Mas Camila começou a estabelecer regras sutis para as minhas visitas. Ela dizia que Miguel tinha horários de sono muito rígidos e que visitas fora desses horários o deixavam agitado.
Dizia que ele estava numa fase de estranhamento e que muitas pessoas diferentes o deixavam nervoso. Sempre com justificativas que pareciam razoáveis, mas que na prática limitavam muito meu contato com ele. Foi nessa época que comecei a perceber outras coisas estranhas no comportamento dela. Camila passou a sair mais de casa, sempre com desculpas relacionadas ao trabalho. Dizia que tinha cursos de atualização, reuniões com clientes, projetos especiais que exigiam trabalho extra. Rafael aceitava tudo naturalmente, até ficava orgulhoso de ter uma esposa tão dedicada profissionalmente. Mas eu achava estranho uma mulher com um bebê pequeno ter tantas obrigações fora de casa. Principalmente porque, quando ela saía para essas supostas reuniões, deixava Miguel comigo ou com uma babá, nunca demonstrando saudade ou preocupação excessiva. Era como se ela aproveitasse qualquer oportunidade para se afastar da rotina de mãe. Lembro de uma vez que ela disse que ia para um curso de fim de semana em Campinas, sobre novidades na legislação tributária. Deixou Miguel comigo. Na sexta à noite, disse que voltaria domingo no final da tarde. Durante todo o fim de semana, ela não ligou nem uma vez para saber como ele estava. Nem uma mensagem perguntando se ele havia dormido bem, se tinha comido direito, se estava com saudade dela. Isso me intrigava profundamente. Eu, que havia criado Rafael sozinha depois que meu marido faleceu, sabia como é o coração de mãe. Mesmo quando a gente precisa se afastar por motivos importantes, fica com aquela ansiedade, aquela necessidade de saber como está o filho. Mas Camila parecia viver esses momentos de separação com um alívio suspeito. Quando Lara nasceu, em 2018, eu esperava que as coisas mudassem. Talvez Camila tivesse tido dificuldade para se adaptar à primeira maternidade, mas com o segundo filho seria diferente. Ledo engano. Se com Miguel ela já era distante, com Lara foi ainda pior. Lara era uma bebê mais chorona, mais exigente. Precisava de mais atenção, de mais paciência. E Camila parecia irritada com essas demandas. Ela cuidava da menina com uma certa impaciência, como quem está cumprindo uma tarefa desagradável. Várias vezes ofereci ajuda, disse que podia ficar com as crianças para ela descansar, mas ela sempre recusava, dizendo que estava tudo sob controle. Foi depois do nascimento da Lara que as ausências de Camila se intensificaram ainda mais. Ela arrumou uma babá, a Dona Francisca, uma senhora muito boa que cuidava das crianças quando ela não estava. E começou a sair ainda mais frequentemente, sempre com aquelas desculpas de trabalho que não me convencionavam. Rafael, coitado, estava trabalhando muito nessa época. A empresa dele estava crescendo, ele tinha assumido mais responsabilidades, chegava tarde em casa todos os dias. Quando chegava, as crianças já estavam dormindo. Camila dizia que tinha sido um dia normal, e ele nem questionava os detalhes da rotina. Mas eu, que passava mais tempo com Miguel e Lara, comecei a perceber coisas estranhas. As crianças não falavam da mãe com aquele carinho especial que filhos pequenos têm. Elas não corriam para o colo dela quando ela chegava em casa, não faziam birra quando ela saía. Era como se elas já tivessem se acostumado com a ausência emocional dela. Miguel, que já tinha 2 anos e falava bem, começou a me preocupar com alguns comentários inocentes que fazia. Uma vez, ele me disse que a mamãe não gostava quando ele chorava. Outra vez comentou que a mamãe ficava brava quando ele queria colo. Eram observações de criança, mas que me deixavam com um aperto no coração. Foi nessa época que Camila começou a sugerir que eu levasse as crianças mais vezes para minha casa. No início, pensei que fosse um gesto carinhoso, uma forma de me dar mais tempo com meus netos. Mas depois percebi que tinha outra motivação. Ela queria ter mais tempo livre, mais espaço para essas atividades misteriosas dela. Sempre que eu oferecia para levar Miguel e Lara para passear ou para dormir na minha casa, ela aceitava imediatamente. Nunca hesitava, nunca dizia que ia sentir saudade, nunca perguntava detalhes sobre o que íamos fazer. Era como se ela estivesse se livrando de um peso. E eu, claro, ficava feliz. Que a avó não ficaria. Ter meus netos comigo era tudo o que eu queria. Inventava programas legais, levava eles para parques, fazia comidas que eles gostavam, contava histórias antes de dormir. Era nesses momentos que eu me sentia realmente útil, realmente amada. As crianças adoravam ficar na minha casa. Miguel dizia que na casa da vovó ele podia fazer bagunça, que eu deixava ele comer doce, que eu contava histórias mais legais. Lara
Mesmo pequena, ficava mais relaxada quando estava comigo, chorava menos, sorria mais. Era como se eles se sentissem mais acolhidos, mais livres para serem crianças. Mas aquela sensação estranha continuava me incomodando. Era como se Camila estivesse usando meu amor pelos netos para conseguir mais liberdade para si mesma. E eu comecei a me perguntar: liberdade para quê? O que uma mãe com 2 filhos pequenos fazia durante todas essas horas que passava fora de casa? Tentei conversar com Rafael sobre isso algumas vezes, mas de forma sutil. Comentava que achava Camila muito ausente, que talvez ela precisasse de ajuda psicológica para lidar com a maternidade. Mas ele sempre saía em defesa dela. Dizia que ela estava trabalhando muito para ajudar nas despesas da casa, que eu precisava entender que os tempos eram outros, que as mulheres modernas tinham outras prioridades. E assim os meses foram passando, com essa sensação estranha crescendo dentro de mim. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia colocar o dedo exatamente onde. Camila continuava educada. Rafael continuava feliz no casamento. As crianças pareciam saudáveis e bem cuidadas. Por fora, éramos uma família normal. Mas por dentro, eu sentia que havia algo podre naquela dinâmica. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava inquieta. Era como se eu estivesse vivendo um filme onde todos os atores estavam representando seus papéis perfeitamente. Mas o roteiro tinha algo de sinistro que eu ainda não havia descoberto. Até aquela tarde na lavanderia do seu Joaquim, quando finalmente entendi que minha intuição estava certa desde o início, que todos aqueles sinais que eu vinha ignorando ou tentando justificar eram peças de um quebra-cabeça terrível, e que eu tinha muito pouco tempo para salvar as pessoas mais importantes da minha vida. Se eu tivesse dado mais atenção àqueles sinais desde o início, se eu tivesse confiado mais na minha intuição, talvez tivesse descoberto o horror antes que chegasse tão perto de se concretizar. Mas a verdade é que às vezes a gente precisa ver a evidência clara para acreditar no que o coração já sabia há muito tempo. Vocês já passaram por aquela sensação de estar vivendo um pesadelo, mas acordados? De saber que a realidade ao seu redor é real, mas ao mesmo tempo parecer impossível de ser verdade? Foi exatamente isso que senti durante os 3 dias mais longos da minha vida, escondida na casa da minha amiga Conceição, em Foz do Iguaçu, com meus netos dormindo inocentemente, enquanto eu tentava entender a dimensão do perigo que havíamos enfrentado. A viagem de ônibus de São Paulo até Foz do Iguaçu durou quase 18 horas. Miguel e Lara dormiram a maior parte do trajeto, mas eu não consegui pregar o olho. Ficava olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, as cidades passarem, e minha mente não parava de funcionar. Aquelas fotos marcadas com círculos vermelhos, aquele dinheiro transferido, aquela conversa que seu Joaquim havia escutado sobre entrega programada. Cada detalhe se repetia na minha cabeça como um disco arranhado. Conceição foi minha amiga de infância, daquelas amizades que resistem ao tempo e à distância. Nos conhecemos quando éramos meninas, no interior do Paraná, e mesmo depois que cada uma seguiu seu caminho, sempre mantivemos contato. Ela se mudou para Foz do Iguaçu quando casou, há mais de 30 anos, e sempre me convidava para visitá-la. Nunca imaginei que um dia chegaria na casa dela fugindo, levando meus netos numa situação desesperadora. Quando bati na porta dela, às 7 da manhã daquela quinta-feira, com 2 crianças sonolentas e uma história maluca para contar, Conceição não hesitou nem por um segundo. Me abraçou, pegou Miguel e Lara no colo e disse apenas: "Entra, Zilda. Depois você me conta tudo." Foi nesse momento que entendi o valor de uma amizade verdadeira, de alguém que te acolhe sem perguntas quando você mais precisa. Depois que as crianças tomaram café da manhã e foram brincar no quintal da casa dela, consegui finalmente contar tudo para Conceição. Mostrei as fotos, o comprovante de transferência, expliquei sobre a conversa que seu Joaquim havia escutado. Vi nos olhos dela a mesma incredulidade que eu havia sentido. Era difícil acreditar que uma mãe fosse capaz de planejar algo tão terrível contra os próprios filhos. Mas Conceição, que sempre foi uma mulher muito sensata, me disse algo que nunca vou esquecer. "Zilda, intuição de mãe e de avó não erra. Se você sentiu que tinha algo errado, é porque tinha mesmo. E você fez certo em trazer essas crianças para longe."
Aquelas palavras me deram uma força que eu nem sabia que precisava. Durante o primeiro dia, tentei manter as crianças distraídas. Conceição tinha netos da idade do Miguel e da Lara, então havia brinquedos na casa. Um quintal grande onde eles podiam correr. Inventei que estávamos numa aventura, visitando a tia Conceição, conhecendo uma cidade nova. Miguel e Lara estavam empolgados com a novidade. Não faziam perguntas sobre quando voltaríamos para casa, mas eu estava angustiada. Rafael certamente já havia visto meu bilhete. Já sabia que tínhamos saído da cidade. Será que ele estava preocupado? Será que tinha contado para Camila? E o mais assustador, será que Rafael estava envolvido no que quer que Camila estivesse planejando? Essa dúvida me corroía por dentro. Meu filho, que eu havia criado com tanto amor, seria capaz de participar de algo tão horrível? No segundo dia, a ansiedade estava me matando. Conceição sugeriu que eu ligasse para Rafael, que contasse a verdade, que parasse de fugir do problema. Mas eu ainda tinha medo. E se ele estivesse envolvido? E se eu contasse tudo e ele alertasse Camila? E se eu estivesse pondo meus netos em ainda mais perigo? Foi Conceição quem me ajudou a tomar a decisão. Ela disse que eu não podia ficar fugindo para sempre, que as crianças logo começariam a fazer perguntas, que eu precisava resolver aquela situação de uma vez por todas. Sugeriu que eu marcasse um encontro com Rafael num lugar público, longe de casa, onde eu pudesse contar tudo e avaliar a reação dele. No terceiro dia, finalmente criei coragem para ligar. Meu coração estava disparado quando disquei o número do Rafael. Ele atendeu no primeiro toque, com a voz desesperada. Disse que estava louco de preocupação, que havia ligado para todos os hospitais da cidade, que estava pensando em registrar um boletim de ocorrência. A angústia na voz dele me tranquilizou um pouco. Não parecia ser a reação de alguém que estava tramando contra as próprias crianças. Disse para ele que estávamos bem, que estávamos em Foz do Iguaçu, mas que precisava conversar com ele pessoalmente. Marquei um encontro no shopping da cidade, num lugar movimentado, onde me sentiria segura. Pedi para ele vir sozinho, sem contar para Camila onde estava. Rafael ficou confuso com os mistérios, mas concordou. Disse que pegaria o primeiro ônibus no dia seguinte. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei imaginando 1000 cenários diferentes para o encontro do dia seguinte. Como eu contaria aquela história maluca? Como ele reagiria? Será que acreditaria em mim? Será que pensaria que eu estava enlouquecendo? E se ele realmente estivesse envolvido, o que eu faria? Conceição ficou com Miguel e Lara na manhã seguinte. Inventou uma programação especial para eles não sentirem minha ausência. Cheguei no shopping 2 horas antes do horário marcado, escolhi uma mesa na praça de alimentação de onde podia ver todas as entradas. Meu estômago estava embrulhado, minhas mãos suavam, meu coração batia como se fosse sair pela boca. Quando vi Rafael entrando no shopping, soube imediatamente que ele não estava envolvido. A expressão dele era de desespero genuíno, de alguém que estava sofrendo de verdade. Ele estava abatido, com olheiras profundas, roupas amassadas. Era claramente um pai desesperado atrás dos filhos, não um criminoso tentando recuperar as mercadorias. Ele me viu e veio correndo na minha direção. Me abraçou com força, com lágrimas nos olhos, perguntando onde estavam as crianças, se elas estavam bem, o que estava acontecendo. Naquele momento, toda a minha desconfiança sobre ele desapareceu. Meu filho estava tão perdido quanto eu. Sentamos numa mesa mais reservada e eu comecei a contar tudo. Primeiro, sobre a sensação estranha que eu vinha tendo sobre Camila há meses. Rafael me interrompeu dizendo que eu sempre fui meio desconfiada com ela, que talvez fosse ciúme de sogra. Mas quando mostrei as fotos marcadas e o comprovante de transferência, vi sua expressão mudar completamente. Rafael ficou pálido, pegou as fotos nas mãos com dedos trêmulos. Olhou para aqueles círculos vermelhos ao redor dos rostos dos seus filhos, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Quando leu o valor da transferência bancária, R$50.000, seu rosto ficou ainda mais branco. Contei sobre a conversa que seu Joaquim tinha escutado, sobre os termos entrega programada e documentação especial para as crianças. A cada palavra que eu falava, via Rafael ficando mais chocado, mais incrédulo. Em determinado momento, ele colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Ele disse que não entendia nada, que nunca havia visto aquele dinheiro, que não fazia ideia de onde Camila tinha conseguido R$50.000.
Falou que ela sempre dizia que as reuniões de trabalho eram para conseguir clientes novos, que os cursos eram para se especializar. Nunca questionou porque confiava cegamente na esposa. Mas então Rafael começou a lembrar de coisas estranhas que também havia notado. Disse que Camila tinha ficado muito nervosa quando ele sugeriu que mudassem de banco, porque no banco atual as tarifas eram muito altas. Ela inventou várias desculpas para não mudar, dizendo que daria muito trabalho transferir tudo. Agora ele estava entendendo o porquê. Lembrou também que ela tinha começado a receber ligações estranhas, sempre quando estava sozinha. Quando ele perguntava quem era, ela dizia que eram clientes novos, pessoas interessadas em serviços de contabilidade. Mas as conversas eram sempre sussurradas, rápidas, e ela nunca contava detalhes sobre esses supostos clientes. Outra coisa que ele mencionou me gelou o sangue. Camila tinha sugerido várias vezes que eles tirassem passaporte para as crianças, dizendo que era importante ter essa documentação pronta para emergências. Rafael achou a ideia boa, mas sempre acabou adiando por falta de tempo. Agora estava entendendo a verdadeira motivação dela. Quando terminei de contar tudo, Rafael estava em estado de choque. Ficou em silêncio por vários minutos, processando toda aquela informação. Depois me olhou nos olhos e disse algo que me emocionou profundamente. Mãe, me perdoa por não ter acreditado na sua intuição antes. Você sempre soube que tinha algo errado. Nesse momento, tomamos uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Rafael disse que precisávamos voltar para São Paulo imediatamente, mas de forma estratégica. Precisávamos descobrir mais sobre o que Camila estava planejando, encontrar evidências concretas e, se necessário, chamar a polícia. Planejamos tudo nos mínimos detalhes. Eu ficaria em Foz do Iguaçu com as crianças por mais alguns dias, enquanto Rafael voltaria sozinho para São Paulo. Ele diria para Camila que ainda estava me procurando, que achava que eu tinha levado as crianças para o interior visitar parentes. Enquanto isso, investigaria discretamente as atividades dela. Rafael sabia a combinação do cofre que Camila tinha no quarto. Ela sempre disse que guardava ali documentos importantes, joias da família, algumas economias. Ele nunca havia mexido naquele cofre, respeitando a privacidade da esposa. Mas agora sabia que precisava descobrir o que realmente havia ali dentro. Combinamos que ele faria essa investigação numa tarde em que Camila estivesse em uma das suas reuniões. Se encontrasse algo suspeito, me ligaria imediatamente. Se não encontrasse nada, começaríamos a questionar se eu não estava sendo paranoica mesmo. Mas no fundo, eu sabia que íamos encontrar coisas terríveis. Rafael voltou para São Paulo naquela mesma noite. Eu fiquei em Foz do Iguaçu, contando as horas, esperando uma ligação que poderia confirmar meus piores medos. Conceição cuidava das crianças enquanto eu caminhava pela casa como um animal enjaulado, incapaz de me concentrar em qualquer coisa. A ligação veio 2 dias depois, numa terça-feira à tarde. Camila tinha saído para mais uma reunião importante, e Rafael aproveitou para abrir o cofre. Quando ele começou a falar, pelo telefone, eu soube que nossa vida havia mudado para sempre. Dentro do cofre, Rafael encontrou coisas que nem em pesadelo eu imaginaria. Havia dinheiro em moedas estrangeiras, dólares, pesos argentinos, guaranis paraguaios. Havia passaportes que ele nunca tinha visto antes, com os nomes e fotos do Miguel e da Lara, mas com sobrenomes diferentes. E o mais aterrorizante, havia passagens aéreas já compradas, com destino ao Paraguai, apenas para Camila e as 2 crianças, com data para a semana seguinte. Rafael estava chorando pelo telefone enquanto me contava isso. Dizia que não conseguia acreditar que a mulher com quem vivia há 10 anos, a mãe dos seus filhos, fosse capaz de planejar algo tão monstruoso. Naquele momento, entendemos a verdade terrível. Camila estava planejando traficar nossos bebês. A realidade daquele plano era ainda mais assustadora do que eu imaginava. Ela não estava apenas pensando em vender as crianças. Estava planejando desaparecer com elas, usar documentos falsos, cruzar fronteiras, entregar meus netos para pessoas que fariam Deus sabe o que com eles. E depois, ela simplesmente sumiria no mundo, com o dinheiro no bolso, deixando para trás uma família destroçada. Rafael disse que encontrou também um caderno com anotações estranhas, códigos, números de telefone, endereços que ele não reconhecia.
Havia nomes de pessoas que ele nunca tinha ouvido falar, datas marcadas, valores anotados. Era claramente a organização de uma operação criminosa complexa. A pior descoberta foi um documento que listava características especiais das crianças: idade, peso, altura, cor dos olhos, cor do cabelo, até mesmo temperamento. Miguel era descrito como dócil, obediente, adapta-se facilmente. Lara como mais chorona, requer paciência, mas muito bonita. Era como se fossem produtos sendo catalogados para venda. Naquele momento, pelo telefone, Rafael me disse algo que nunca esqueci. Mãe, você salvou nossos filhos. Se você não tivesse descoberto isso, se não tivesse confiado na sua intuição, na semana que vem eles já teriam desaparecido para sempre. A dimensão do que quase aconteceu me deixou sem ar. Decidimos agir imediatamente. Rafael guardou tudo, exatamente como estava no cofre, fotografou todos os documentos com o celular e ligou para a Polícia Civil. Inicialmente, os policiais ficaram céticos com a história. Disseram que casos de sequestro planejado pela própria mãe eram raros, que talvez fosse algum mal-entendido. Mas quando Rafael mostrou as evidências, os passaportes falsos, as passagens compradas, o dinheiro em moedas estrangeiras, o caderno com anotações suspeitas, a atitude deles mudou completamente. Chamaram um delegado especializado em crimes contra a criança, que assumiu o caso imediatamente. O delegado, Dr. Nogueira, explicou que casos de tráfico infantil usando as próprias mães não eram tão raros quanto imaginávamos. Disse que havia redes criminosas especializadas em aliciar mulheres em dificuldades financeiras ou com problemas psicológicos, oferecendo grandes quantias de dinheiro em troca das crianças. Ele sugeriu uma operação para prender Camila em flagrante. A ideia era Rafael agir normalmente, fingir que ainda estava procurando por mim e pelas crianças, e aguardar o próximo passo dela. Quando ela tentasse executar o plano, provavelmente na data das passagens aéreas, a polícia estaria esperando. Mas eu não queria correr riscos. Pedi para Rafael trazer toda a documentação encontrada para Foz do Iguaçu, onde estaríamos seguros, e que a partir dali planejássemos os próximos passos com calma. Não queria que ele voltasse para casa, onde poderia estar em perigo se Camila desconfiasse de alguma coisa. Rafael concordou. Colocou todas as evidências numa mala, deixou uma carta explicando tudo para o delegado, com cópias de todas as fotos dos documentos, e pegou o primeiro ônibus para Foz do Iguaçu. Quando ele chegou, abraçamos e choramos juntos, sabendo que tínhamos descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Naquela noite, com meus netos dormindo seguros na casa da Conceição, com todas as evidências do plano monstruoso da Camila espalhadas na mesa da sala, entendi que nossa vida nunca mais seria a mesma. Tínhamos descoberto que o mal estava morando dentro da nossa própria casa, disfarçado de mãe dedicada. Mas também entendi algo muito importante, que minha intuição de avó tinha salvado 2 vidas preciosas. Que aquela sensação estranha que eu vinha tendo há meses não era paranoia, era meu instinto de proteção tentando me alertar para um perigo real. O próximo passo seria voltar para São Paulo e fazer justiça. Camila pagaria pelo que tinha planejado fazer com meus bebês. E nossa família, que quase foi destruída pela pessoa que deveria protegê-la, teria a chance de recomeçar, mais unida e mais forte do que nunca. Há momentos na vida em que a gente sente que está fazendo a coisa certa, mesmo quando tudo parece arriscado e assustador. Foi exatamente isso que senti quando decidimos voltar para São Paulo para enfrentar Camila e fazer justiça pelos meus netos. Não era apenas sobre prender uma criminosa, era sobre proteger outras crianças que poderiam sofrer o mesmo que Miguel e Lara quase sofreram. O delegado Nogueira nos recebeu pessoalmente quando chegamos de volta à cidade. Era um homem experiente, uns 50 anos, que trabalhava há décadas com crimes contra a criança. Quando viu toda a documentação que tínhamos reunido, ele balançou a cabeça com uma expressão que misturava indignação e determinação. Ele nos explicou que casos como esse eram mais comuns do que imaginávamos. Disse que havia redes criminosas especializadas em aliciar mulheres com dificuldades financeiras, problemas psicológicos ou simplesmente ganância, oferecendo quantias altas para vender as próprias crianças. O destino final dessas crianças era aterrorizante: adoção ilegal,
trabalho escravo ou coisa pior. O que mais me chocou foi saber que muitas vezes essas mulheres não agiam sozinhas. Havia toda uma estrutura por trás, pessoas especializadas em falsificar documentos, em organizar o transporte das crianças, em encontrar compradores. Camila não era apenas uma mãe desnaturada. Era parte de uma organização criminosa. Dr. Nogueira disse que precisávamos ser muito cuidadosos. Se Camila desconfiasse que tínhamos descoberto o plano dela, poderia antecipar a operação ou simplesmente desaparecer. Por isso, era fundamental que Rafael voltasse para casa agindo normalmente, como se ainda estivesse procurando por mim e pelas crianças. A estratégia era complexa. Rafael voltaria para casa e diria que tinha pistas de que estávamos no interior, visitando parentes distantes. Manteria a rotina normal, indo trabalhar, voltando no horário habitual, sem demonstrar que sabia de nada. Enquanto isso, a polícia montaria uma operação para prender Camila no momento em que ela tentasse executar o plano. Mas eu estava apavorada com a ideia de Rafael voltar para aquela casa, sozinho com uma criminosa. E se ela desconfiasse? E se descobrisse que tínhamos mexido no cofre? Dr. Nogueira me tranquilizou dizendo que Rafael estaria sob proteção discreta. Haveria policiais disfarçados vigiando a casa 24 horas por dia. O plano era aguardar até o dia das passagens aéreas que encontramos no cofre, uma sexta-feira da semana seguinte. Camila certamente tentaria executar o plano nesse dia, já que as passagens estavam marcadas para um voo da noite. Quando ela saísse de casa com a intenção de me procurar ou de buscar as crianças, seria presa em flagrante. Durante essa semana de espera, eu e as crianças ficamos numa casa segura que a polícia providenciou. Era um lugar simples, mas confortável, onde Miguel e Lara podiam brincar sem saber do perigo que havíamos enfrentado. Para eles, aquilo tudo ainda era uma grande aventura. Eu fazia questão de manter essa ilusão pelo maior tempo possível. Rafael me ligava todos os dias, contando como estava sendo fingir normalidade em casa. Disse que Camila parecia ansiosa, mais agitada que o normal. Ela fazia perguntas constantes sobre minhas possíveis localizações, sugeria lugares onde Rafael poderia me procurar. Era óbvio que ela estava desesperada para executar o plano antes que fosse descoberta. Na quarta-feira daquela semana, aconteceu algo que quase estragou tudo. Camila disse para Rafael que tinha conseguido informações sobre meu paradeiro através de um investigador particular que havia contratado. Segundo ela, eu estava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, na casa de uma prima distante. Sugeriu que eles fossem juntos me buscar no final de semana. Rafael ficou desesperado. Ligou para Dr. Nogueira explicando a situação. Se ele se recusasse a ir, Camila poderia desconfiar. Se concordasse, ela descobriria que eu não estava onde dizia estar. Foi então que o delegado tomou uma decisão arriscada. Anteciparia a operação. Dr. Nogueira explicou que não podiam esperar mais. Camila estava claramente tentando acelerar os acontecimentos, provavelmente porque sentia que o tempo estava se esgotando. Se ela descobrisse que suas informações sobre meu paradeiro eram falsas, poderia fugir ou fazer algo desesperado. A nova estratégia era armar uma situação onde Camila seria forçada a revelar suas verdadeiras intenções. Rafael diria que tinha conseguido falar comigo por telefone, que eu havia concordado em encontrá-lo num local público para devolver as crianças. Camila certamente insistiria em acompanhá-lo a esse encontro, e seria nesse momento que seria presa. O local escolhido foi uma praça movimentada no centro da cidade, próxima ao fórum. Era um lugar amplo, com muitas saídas, onde a polícia poderia se posicionar discretamente sem levantar suspeitas. Rafael marcaria o encontro para meio-dia de sexta-feira, horário de muito movimento. Eu estava nervosa com a antecipação do plano, mas Dr. Nogueira me tranquilizou. Disse que a operação estava bem planejada, que haveria policiais disfarçados por toda a praça, que Rafael estaria protegido o tempo todo. Mesmo assim, passei a noite anterior em claro, rezando para que tudo desse certo. Na manhã de sexta-feira, Rafael ligou para Camila dizendo que havia conseguido me localizar e que eu concordara em devolver as crianças. Disse que o encontro seria na praça, às meio-dia, e que eu estava arrependida de ter levado os netos. A reação dela foi exatamente o que esperávamos.
Insistiu em acompanhá-lo, dizendo que precisava ter uma conversa séria comigo. Doutor. Nogueira me levou para um ponto de observação próximo à praça, de onde eu poderia acompanhar tudo sem ser vista. Havia mais de 20 policiais disfarçados espalhados pelo local, vendedores ambulantes, pessoas lendo jornal nos bancos, mães com carrinho de bebê. Parecia um dia normal, mas era na verdade uma operação policial complexa. Rafael chegou à praça às 11h45, acompanhado de Camila. Mesmo de longe, eu podia ver a ansiedade dela. Camila olhava constantemente para o relógio, verificava o celular, parecia inquieta. Rafael, por outro lado, mantinha a pose de marido preocupado, procurando pela esposa e filhos. Meio-dia chegou e, obviamente, eu não apareci. Rafael fingiu ligar para mim, dizendo que eu estava atrasada. Camila começou a ficar impaciente, sugerindo que talvez eu tivesse desistido, que talvez tivéssemos que procurar em outro lugar. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um homem que eu nunca tinha visto se aproximou de Camila. Ele era alto, magro, usava óculos escuros e claramente não estava ali por acaso. Camila conversou rapidamente com ele, de forma sussurrada, e depois disse para Rafael que havia mudança de planos. Segundo ela, eu tinha ligado para esse homem, que era o tal investigador particular, dizendo que queria trocar o local do encontro. Dr. Nogueira, que estava acompanhando tudo por rádio, percebeu que aquele homem não estava previsto na operação. Era claramente um cúmplice de Camila, provavelmente parte da rede criminosa. Isso tornava a situação ainda mais perigosa, mas também mais proveitosa para a investigação. Camila e o homem começaram a pressionar Rafael para sair da praça e ir para outro local. Diziam que eu estava nervosa, que queria um lugar mais reservado para fazer a entrega das crianças. Rafael, seguindo as instruções que havia recebido, concordou em acompanhá-los, mas insistiu em saber exatamente para onde estavam indo. Foi nesse momento que Camila cometeu o erro fatal. Na ansiedade de convencer Rafael, ela disse que o novo local seria melhor porque facilitaria o transporte posterior das crianças. Rafael perguntou que transporte era esse, e ela, sem pensar, respondeu que depois do encontro comigo, eles precisariam levar Miguel e Lara para resolver a documentação pendente. Dr. Nogueira não precisou ouvir mais nada. Deu ordem para a equipe agir imediatamente. Em questão de segundos, policiais apareceram de todos os lados da praça. Camila e o homem, que depois descobrimos se chamar Ricardo, foram presos ainda antes de entenderem o que estava acontecendo. A cena foi surreal. Camila gritava que era tudo um equívoco, que ela era apenas uma mãe desesperada procurando pelos filhos. Mas quando os policiais mostraram as evidências que tínhamos encontrado no cofre dela, quando confrontaram ela com os passaportes falsos e as passagens aéreas, ela emudeceu completamente. Ricardo tentou correr, mas foi alcançado rapidamente. Na bolsa dele, a polícia encontrou mais documentos comprometedores, listas com nomes e idades de outras crianças, endereços, números de telefone, valores. Era claramente um catálogo de outros casos em andamento. Quando vi Camila sendo presa, algemada, colocada no camburão da polícia, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente a justiça estava sendo feita, porque meus netos estavam seguros. Tristeza porque aquela mulher havia sido parte da nossa família por 10 anos e agora descobríamos que tudo havia sido uma farsa. Rafael ficou em estado de choque durante toda a operação. Ver a esposa sendo presa por tramar contra os próprios filhos foi um trauma que ele levou meses para superar. Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio em saber que não estava enlouquecendo, que os sinais estranhos que começara a perceber realmente existiam. A investigação que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que nossa própria experiência. Doutor. Nogueira descobriu que Camila e Ricardo faziam parte de uma rede internacional de tráfico infantil que operava principalmente na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Eles tinham contatos em vários países, clientes ricos dispostos a pagar altas quantias por crianças específicas. O esquema funcionava da seguinte forma: mulheres como Camila eram recrutadas para se casar com homens que tivessem filhos pequenos ou para ter filhos especificamente para o tráfico. Elas recebiam quantias altas,
No caso dela, os R$ 50.000 que encontramos no comprovante, para entregar às crianças em pontos específicos da fronteira. As crianças recebiam documentos falsos e eram transportadas para outros países, onde eram vendidas para famílias ricas que queriam adotar sem passar pelos processos legais, ou para redes de exploração ainda piores. Uma vez que atravessavam a fronteira, era praticamente impossível rastreá-las. O que mais me chocou foi descobrir que Camila já havia feito isso antes. Durante o interrogatório, ela confessou que, antes de conhecer Rafael, havia sido casada com outro homem no Mato Grosso e havia entregado uma criança para a mesma rede. A criança, um menino de 4 anos, nunca foi encontrada. Isso explicava muita coisa sobre o comportamento dela com Miguel e Lara. Ela nunca havia desenvolvido vínculos afetivos genuínos com eles, porque sempre soube que eram temporários, que um dia os entregaria para criminosos. Para ela, meus netos nunca foram filhos, foram produtos. Ricardo, o cúmplice dela, era ainda mais experiente no crime. Tinha antecedentes por falsificação de documentos, formação de quadrilha e tráfico de pessoas. Ele era responsável por recrutar as mulheres, por providenciar a documentação falsa, por organizar o transporte das crianças, um criminoso profissional. Durante o julgamento, que aconteceu 8 meses depois, foram revelados detalhes ainda mais aterrorizantes. A rede havia traficado mais de 50 crianças nos últimos 5 anos. A maioria nunca foi encontrada. As que foram localizadas estavam em situações traumáticas, algumas em outros países, outras em condições que prefiro não descrever. Camila foi condenada a 30 anos de prisão por formação de quadrilha, tráfico de pessoas, falsificação de documentos e tentativa de sequestro. Ricardo recebeu 40 anos pelas mesmas acusações, mais os antecedentes criminais. Outros membros da rede também foram presos em operações simultâneas no Paraguai e na Argentina. Para nossa família, começou então um período muito difícil de reconstrução. Rafael precisou de acompanhamento psicológico para lidar com o trauma de descobrir que havia vivido 10 anos com uma criminosa. As crianças, que felizmente eram pequenas demais para entender a gravidade da situação, também receberam apoio especializado. Por nossa segurança, entramos no programa de proteção a testemunhas. Tivemos que nos mudar de São Paulo, trocar de identidade, começar uma vida nova em outro lugar. Era o preço por ter contribuído para desmantelar uma rede criminosa perigosa que certamente tinha outros membros em liberdade. Escolhemos Florianópolis para recomeçar. Rafael conseguiu um emprego numa empresa de engenharia. As crianças foram matriculadas numa escola nova e eu me adaptei à vida numa cidade menor, mais tranquila. Era difícil deixar para trás toda uma história, mas sabíamos que era necessário para nossa segurança. Os primeiros meses em Florianópolis foram de muito cuidado. Qualquer pessoa estranha que se aproximasse das crianças me deixava em alerta. Qualquer situação suspeita me fazia lembrar do pesadelo que havíamos vivido. Mas aos poucos, com o apoio psicológico e com o passar do tempo, fomos recuperando a confiança na vida. Miguel e Lara se adaptaram bem à nova escola. Fizeram amigos novos, se envolveram em atividades extracurriculares, voltaram a ser crianças normais. Para eles, aquilo tudo havia sido apenas uma mudança de cidade, uma nova fase da vida. O trauma maior ficou conosco, adultos. Rafael passou meses se culpando por não ter percebido os sinais mais cedo. Dizia que deveria ter desconfiado das ausências constantes de Camila, dos comportamentos estranhos, da frieza com as crianças. Mas eu sempre lembrava ele de que criminosos experientes são especialistas em enganar, e que o importante era que no final havíamos salvado nossas crianças. 1 ano depois da prisão de Camila, recebemos uma ligação de Dr. Nogueira. Ele disse que nossa denúncia havia resultado no desmantelamento de toda a rede criminosa. Dezenas de pessoas foram presas em 3 países. Várias crianças foram resgatadas e reunidas com suas famílias verdadeiras. Nossa coragem em denunciar havia salvado muito mais vidas que apenas as do Miguel e da Lara. Essa informação me deu uma sensação de propósito que eu não esperava. Todo o sofrimento, todo o medo, toda a dor que havíamos passado tinham valido a pena. Não apenas por ter salvado meus netos, mas por ter impedido que outras famílias passassem pelo mesmo horror.
2 anos depois da mudança para Florianópolis, nossa vida havia finalmente encontrado um novo equilíbrio. Rafael estava mais forte emocionalmente, as crianças eram felizes e seguras, e eu havia aprendido a confiar novamente nas pessoas ao nosso redor. Mas a vida ainda nos reservava uma última surpresa, que testaria mais uma vez nossa capacidade de superar adversidades. A justiça havia sido feita, mas nossa jornada de reconstrução ainda não estava completa. Ainda teríamos que enfrentar as consequências finais daquele pesadelo e descobrir que mesmo quando achamos que tudo terminou, às vezes o passado ainda pode nos alcançar de formas inesperadas. Vocês acham que depois de tanta luta, tanto sofrimento, tanto medo, a vida finalmente nos daria paz? Pois eu também achava. Durante 2 anos em Florianópolis, nossa família havia encontrado um equilíbrio novo, uma forma de viver que nos permitia ser felizes, sem esquecer as lições aprendidas. Mas a vida ainda tinha mais uma prova para nos dar, uma última chance de testar nossa força e nossa união. Passados alguns anos, numa manhã de março, quando achávamos que o pesadelo tinha ficado para trás, tudo mudou novamente. Miguel já estava com 13 anos, um rapaz esperto que jogava futebol na escola e sonhava em ser engenheiro como o pai. Lara tinha 11 anos, uma menina alegre que pintava quadros lindos e enchia nossa casa nova com cores e risadas. Rafael estava bem, trabalhando numa empresa que respeitava seus valores, numa cidade onde se sentia seguro. Eu havia me adaptado à vida em Florianópolis melhor do que imaginava. Tinha feito amizades no grupo da terceira idade da igreja, ajudava numa instituição que cuidava de crianças carentes. E pela primeira vez em anos me sentia verdadeiramente em paz. Era como se tivéssemos finalmente encontrado nosso lugar no mundo. Foi nessa manhã aparentemente comum que nossa porteira tocou e encontrei uma carta sem remetente na caixa de correio. Quando abri, senti meu sangue gelar. Havia apenas uma frase escrita à mão. Ela sai em breve da prisão por bom comportamento. Não estava assinada, não tinha identificação, mas eu sabia exatamente do que se tratava. Meu primeiro pensamento foi que Camila havia conseguido redução da pena, que de alguma forma conseguira sair mais cedo da prisão. O medo que havia aprendido a controlar voltou com força total. Se ela estava livre, certamente viria atrás de nós. Uma pessoa capaz de tramar contra os próprios filhos seria capaz de qualquer coisa para se vingar. Liguei imediatamente para Dr. Nogueira, que ainda mantinha contato conosco por conta do programa de proteção. Ele checou a situação de Camila e me tranquilizou. Ela continuava presa, sem possibilidade de liberdade antecipada. Tinha se envolvido em confusões dentro da prisão, brigado com outras detentas e, na verdade, havia perdido alguns benefícios. Mas se não era Camila, quem havia mandado aquela carta? Doutor. Nogueira disse que investigaria, mas que eu deveria ficar em alerta. Pessoas ligadas a redes criminosas às vezes tentavam intimidar testemunhas, mesmo anos depois das prisões. Era uma forma de desencorajar futuras denúncias. 3 dias depois da carta, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Quando cheguei em casa depois de buscar Lara na escola, encontrei uma caixa de sapatos na nossa porta. Dentro da caixa, havia 2 bonecos de pano que claramente representavam Miguel e Lara. Os bonecos tinham círculos vermelhos pintados ao redor dos rostos, exatamente como as fotos que encontramos 5 anos antes. E tinha mais. Havia alfinetes espetados nos corações dos bonecos. Aquilo me deixou em pânico total. Não era apenas intimidação, era uma ameaça direta às crianças. Alguém conhecia nossa nova identidade, sabia onde morávamos e estava deliberadamente tentando nos aterrorizar. Peguei a caixa, coloquei as crianças no carro imediatamente e fomos direto para a delegacia. Dr. Nogueira veio de São Paulo especialmente para cuidar do caso. Quando viu os bonecos, sua expressão ficou muito séria. Disse que aquilo não era trabalho de amador, que alguém com conhecimento específico sobre nosso passado estava por trás daquelas ameaças. Iniciou uma investigação urgente. A análise da carta revelou impressões digitais que bateram com registros criminais. Era Mônica Silva, irmã de Ricardo, o cúmplice de Camila que havia sido preso conosco na praça. Mônica nunca havia sido diretamente envolvida na rede de tráfico,
Mas agora estava buscando vingança contra a nossa família por ter destruído a vida do irmão. A investigação descobriu que Mônica havia contratado um investigador particular para nos localizar. Tinha gastado suas economias inteiras para descobrir nossa nova identidade e endereço. Estava planejando não apenas nos intimidar, mas tomar atitudes mais drásticas contra as crianças. Quando a polícia invadiu o apartamento dela em São Paulo, encontrou material ainda mais aterrorizante. Havia fotos nossas tiradas de longe, mapas da região onde morávamos, horários das atividades das crianças. Ela havia estudado nossa rotina durante semanas, planejando algo terrível. O mais assustador foi descobrir que Mônica não estava agindo sozinha. Tinha se associado a outros parentes de criminosos presos por nossa causa, formando uma espécie de grupo de vingança. Eles tinham uma lista com nomes de todas as pessoas que haviam contribuído para desmantelar a rede de tráfico. Mônica foi presa preventivamente, junto com os outros membros do grupo. Recebeu novas medidas de proteção, com reforço na segurança. Mas Dr. Nogueira foi muito claro. Nossa localização havia sido comprometida. Precisávamos nos mudar novamente, começar mais uma vez do zero. A notícia devastou nossa família. As crianças, que já estavam adaptadas à escola, aos amigos, à vida em Florianópolis, teriam que abandonar tudo mais uma vez. Rafael, que estava construindo uma carreira sólida na empresa, teria que recomeçar profissionalmente. E eu, que havia encontrado minha paz naquela cidade, teria que me despedir de mais um lar. Mas naquele momento de desespero, algo bonito aconteceu. Miguel, que já tinha idade para entender melhor a situação, disse algo que me emocionou profundamente. Vovó, não importa para onde a gente vá. O importante é que estamos juntos. A nossa família é mais forte que qualquer pessoa ruim. Lara, mesmo menor, também demonstrou uma maturidade surpreendente. Disse que poderia pintar quadros novos na casa nova, que faria amigos novos, que a vida seria uma aventura diferente. A resiliência daquelas crianças que haviam passado por tanto sem nem saber, me deu forças para enfrentar mais essa mudança. Escolhemos o litoral da Bahia para nosso novo recomeço. Era uma região bem distante de São Paulo, com características totalmente diferentes, onde seria mais difícil sermos localizados. Dr. Nogueira aprovou a escolha e providenciou toda a documentação necessária para mais uma mudança de identidade. A casa que alugamos era simples, mas tinha algo que as outras não tinham. Ficava a apenas 2 quadras da praia. Todas as manhãs acordávamos com o som das ondas, com o cheiro do mar, com uma sensação de liberdade que não sentíamos há anos. Era como se o oceano fosse um escudo natural nos protegendo do passado. Miguel se adaptou rapidamente à nova escola. Descobriu um talento especial para o futebol e em poucos meses já era capitão do time juvenil. Os professores elogiavam sua dedicação aos estudos e sua liderança natural. Era incrível ver como ele havia crescido, como havia se tornado um jovem responsável e corajoso. Lara floresceu de uma forma que eu nunca havia visto. Na escola nova, descobriram seu talento para a pintura e a inscreveram num curso de artes. Em casa, ela transformou um cantinho da varanda no seu ateliê particular, onde criava quadros que enchiam nossa casa de vida e cor. Cada tela era uma pequena obra de arte que celebrava nossa nova vida. Rafael demorou mais para se adaptar profissionalmente, mas acabou encontrando uma oportunidade ainda melhor que a anterior. Foi contratado por uma empresa de engenharia que trabalhava com projetos sustentáveis, algo que sempre o interessou. Pela primeira vez em anos, via ele verdadeiramente realizado no trabalho. Para mim, aquela mudança para a Bahia foi libertadora de uma forma que não esperava. A cultura local, o clima, o jeito mais relaxado das pessoas me fizeram perceber que havia passado a vida inteira levando tudo muito a sério. Comecei a participar de atividades comunitárias, fiz amizades genuínas, redescobri prazeres simples como caminhar na praia ao entardecer. Mas a maior transformação na nossa família aconteceu quando Rafael conheceu Ana. Ela era professora de artes na escola da Lara, uma mulher de 38 anos, divorciada, mãe de um menino de 12 anos chamado Pedro. Era exatamente o tipo de pessoa que nossa família precisava. Alguém que trouxesse leveza, alegria
e normalidade para nossa vida. Ana não sabia inicialmente sobre nosso passado. Para ela, éramos simplesmente uma família que havia se mudado de outro estado em busca de uma vida melhor. Rafael levou meses para contar nossa história verdadeira, mas quando contou, Ana reagiu de uma forma maravilhosa. Disse que admirava nossa coragem e que faria qualquer coisa para nos ajudar a manter a paz conquistada. O relacionamento deles cresceu naturalmente. Ana trazia Pedro para brincar com Miguel e Lara, organizava programas familiares, ensinava técnicas de pintura para Lara, jogava futebol com Miguel. Era como se nossa família, que havia sido tão ferida, estivesse finalmente se curando através do amor genuíno. 2 anos depois da mudança para a Bahia, Rafael e Ana se casaram numa cerimônia simples na praia, com apenas nós e alguns amigos próximos. Lara foi dama de honra, Miguel foi pajem, e Pedro ganhou 2 irmãos postiços que adorava. Eu ganhei uma nora que me respeitava, que amava meus netos como filhos próprios, que entendia o valor da família verdadeira. Era inacreditável como nossa vida havia mudado. A casa que antes era silenciosa e tensa, agora estava sempre cheia de risadas, música, conversas animadas. Ana cozinhava comidas baianas deliciosas, Pedro trouxe novos jogos e brincadeiras, Miguel virou o irmão mais velho protetor que sempre quis ser. Lara floresceu ainda mais com Ana por perto. Descobriu não apenas o talento para a pintura, mas também para dança e música. Ana a inscreveu em aulas de violão e agora ela toca e canta para a família nas noites de fim de semana. É lindo ver como uma criança que quase foi roubada da família se tornou o coração musical da nossa casa. Miguel se tornou um jovem impressionante. Além de ser um excelente aluno e atleta, desenvolveu um senso de responsabilidade e proteção com a família que me emociona. Às vezes o vejo observando as pessoas ao nosso redor com uma maturidade que não deveria ter na idade dele, mas que nos protege de forma instintiva. Quanto a mim, descobri que ainda havia muito para viver e experimentar aos 67 anos. Aprendi a usar o computador para pesquisar receitas baianas, me inscrevi num grupo de caminhada matinal na praia, até comecei a aprender artesanato com conchas. Era como se tivesse reencontrado uma versão de mim mesma que havia se perdido durante anos de preocupação e medo. O mais importante é que nossa família aprendeu a valorizar cada dia de paz como um presente. Nunca mais damos como garantido o simples fato de estarmos juntos, seguros, livres para sermos felizes. Cada almoço de domingo, cada noite de filme, cada conversa bobinha na sala são momentos que sabemos que são preciosos. Hoje, quando olho para trás, para aquela tarde na lavanderia do seu Joaquim, entendo que foi o dia em que minha vida verdadeira começou. Não apenas porque salvei meus netos de um destino terrível, mas porque aprendi que força, coragem e intuição são heranças que passamos de geração em geração. Miguel e Lara cresceram sabendo que foram protegidos pelo amor incondicional da família, mas também sabendo que são capazes de proteger outros quando necessário. Ana trouxe para nossa casa a leveza de quem ama sem esperar nada em troca. Rafael se tornou um homem mais forte, mais atento, mais grato pela família que tem. E eu aprendi que ser avó não é apenas cuidar e proteger. É também ensinar pelo exemplo que nunca devemos abaixar a cabeça diante da injustiça, que nossa intuição vale mais que a opinião dos outros, que família verdadeira é quem escolhe ficar quando tudo desmorona. Às vezes, caminhando na praia pela manhã, lembro daquele momento terrível quando vi as fotos dos meus netos marcadas com círculos vermelhos. Lembro do desespero, do medo, da sensação de que o mundo estava desabando. Mas agora, vendo Miguel correndo pela areia com Pedro, vendo Lara coletando conchas para seus próximos quadros, vendo Rafael e Ana de mãos dadas olhando o pôr do sol, sei que cada momento de dor valeu a pena. Nossa história não é apenas sobre como escapamos de criminosos. É sobre como uma família pode se reconstruir depois de ser quebrada. É sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. É sobre como a coragem de uma avó pode salvar não apenas 2 crianças, mas toda uma linhagem familiar. Hoje, quando jovens mães me pedem conselhos sobre como proteger os filhos, sempre digo a mesma coisa. Confiem na sua intuição. Se algo parece errado,
provavelmente está errado. Se uma pessoa não demonstra amor genuíno pelas crianças, há motivo para desconfiança. Se situações estranhas se repetem, não ignorem os sinais. Mas, principalmente, digo que família não é apenas sangue. É compromisso diário de escolher uns aos outros, de proteger, de amar incondicionalmente. Camila tinha o sangue da nossa família, mas nunca teve o coração. Ana não tem nosso sangue, mas tem nossa alma. Quando as pessoas me perguntam como consegui ter coragem para enfrentar uma rede criminosa internacional, respondo que não foi coragem, foi amor. Quando você ama de verdade, não há escolha a fazer. Você simplesmente faz o que precisa ser feito para proteger quem importa. A lavanderia do seu Joaquim ainda existe, lá em São Paulo. Às vezes, penso em voltar lá, em agradecer pessoalmente aquele homem honesto que mudou nossa vida. Talvez um dia faça isso. Talvez leve Miguel e Lara para conhecerem o lugar onde foram salvos. Mas por enquanto, prefiro viver no presente. Prefiro aproveitar cada manhã que acordo ao som do mar, cada almoço em família, cada noite tranquila sabendo que meus netos estão seguros em seus quartos. Esta é a paz que conquistamos. Uma paz construída sobre escombros, mas que por isso mesmo é ainda mais sólida. Nossa história prova que às vezes as pessoas mais perigosas são aquelas que dormem na cama ao lado. Mas também prova que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer maldade. E que uma avó determinada, armada apenas de intuição e coragem, pode mudar o destino de toda uma família. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.